Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, aqui é o tio Carlos, pastor Carlos da Arena Church. Sejam bem-vindos a mais um Arena Cast. Hoje nós estaremos falando, dando continuidade aos nossos estudos sobre a Bíblia, usando aqui o nosso livro de referência, Manual Essencial da Bíblia, e também como base a nossa Bíblia padrão da Arena Church. Essa daqui acabou de chegar, ainda não está personalizada ainda, vai ser personalizada amanhã para nós entregarmos no culto para aqueles adolescentes que ainda não possuem Bíblia, tá ok? E a ideia que nós tivemos, né, é trocar todas as Bíblias da galera da Arena. Ah, eu tenho Bíblia, mas não é da Arena, então a gente quer dar uma Bíblia para que se torne padrão. Todos possam ter a Bíblia da Arena Church, tá ok? Então, a partir de amanhã a gente vai começar a fazer essas trocas aí, tá legal? A partir do culto do próximo domingo. Outra coisa, antes de darmos início à nossa aula, eu queria compartilhar com vocês dois pontos importantes. No último vídeo eu falei com vocês sobre uma prova que nós iremos fazer para que aqueles que fizerem inscrição para o nosso acampamento possam ter descontos, né? É uma premiação que a gente quer oferecer para vocês. Nosso acampamento vai acontecer no final de março desse ano e já temos tema, né? Que é X-Game, o tema do nosso acampamento, e teremos uma prova, tipo um Enem, sabe? Um Enem evangélico, um Enem do acampamento, uma coisa assim, uma prova. E toda a matéria que vai cair nessa prova é a matéria que está sendo ministrada, o conteúdo que está sendo ministrado aqui no Arena Cast. Então, quando a prova for definida a data dela, vai valer até o módulo que nós concluirmos antes da prova, tá ok? Serão todas perguntas que eu falei aqui no Arena Cast, tá ok? Então, eu resolvi inserir mais um desconto. Então, o primeiro colocado vai receber 100% de isenção do acampamento. O segundo colocado, 75% de desconto, né? Aí se torna um desconto. O terceiro colocado, 50% e o quarto colocado, 25%. Tá ok? A gente vai definir a data da prova, todo o conteúdo que vai ser ministrado, a gente vai falar para vocês mais ou menos como é que vai ser, pá. E, cara, quem fez a inscrição e quiser participar, tem uma chance aí, ó, de ir pro acampamento e com descontão ou até com isenção de 100% do acampamento, tá ok? Lembrando que o acampamento é R$ 250, um valor muito bom para ficar 3 dias comendo, bebendo, se alimentando da palavra de Deus e se divertindo muito, tá ok? E outra coisa que eu quero comunicar a vocês que eu estou querendo fazer depois dessa avaliação, quero convidar alguns adolescentes a participarem aqui do nosso Arena Cast, com alguns debates, alguns pontos interessantes, sabe? E até mesmo, de repente, um adolescente está aqui ministrando um capítulo da nossa aula, tá? Então, você que gosta, curte a ideia, pode me procurar, manda mensagem para mim. Pô, tio, sou voluntário a participar do Arena Cast com você num episódio, tá? Que a gente vai ter o maior prazer em ter você aqui com a gente, participando, tá? E difundindo a palavra de Deus, tá ok? Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Nós iniciamos, né, toda a distribuição da Bíblia, né, como que ela é distribuída, como ela é dividida, tal. E hoje nós vamos falar do Pentateuco. Como o próprio nome fala, Penta, né? São cinco. São os 5 primeiros livros da Bíblia que falam sobre a história de Deus, a história da criação, a história de alguns personagens, e nós iremos passar assim de uma forma rápida, porque se a gente entrar em detalhes sobre cada um aqui, cada livro, cada um desses 5 primeiros livros, vai se tornar muito extenso. Então, eu vou só pincelar, mas depois que nós falarmos sobre a organização toda da Bíblia, dentro daquela estrutura das prateleiras que nós falamos no primeiro episódio, nós iremos começar a detalhar um pouco mais sobre cada história, falar sobre Moisés, sobre Josué, sobre José do Egito e entrar um pouco mais sobre isso, fazendo aplicação com a nossa vida na atualidade. Tá ok? Então, o primeiro livro que nós iremos falar, lembrando que Pentateuco é Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômios. Vocês vão ver que esses 5 primeiros livros, as histórias estão praticamente bem relacionadas. Tá? Esses livros aqui eles foram escritos por Moisés
Portanto, são livros que algumas partes até se repetem, né? No decorrer da explicação aqui vocês vão entender. O primeiro livro que a gente vai falar aqui então é Gênesis, que foi o livro das origens, onde tudo começou, né? Nesse livro fala sobre a criação do mundo, como Deus criou o mundo, a gente vai falar sobre isso também mais para frente. A história de Adão e Eva, acho que todo mundo, todo cristão já ouviu falar de Adão e Eva, a gente vai entrar futuramente sobre isso também. Noé, o dilúvio, a Torre de Babel. Noé é uma história maravilhosa. As pessoas, mas essa história de Noé eu já ouvi, cara, mas existe cada particularidade da história da Arca de Noé que vale a pena a gente estudar com mais detalhes. A Torre de Babel, outra história assim espetacular. Se você não sabe a origem dos idiomas hoje no planeta, saiba que tudo começou na Torre de Babel, mais uma vez, pela desobediência do homem. O homem desobedece, Deus vem e corrige o homem. E para corrigir a necessidade de criar, né, alguns recursos, alguma outra forma de orientar o homem para tomar caminhos. E a criação dos idiomas foi uma forma de explodir os homens para vários lugares. E a gente vai falar mais sobre isso depois, tá ok? Depois, na sequência, vem a história de Abraão e Sara, que vem as gerações, né, onde começam os ancestrais do povo de Deus. Depois de Abraão e Sara, vem Isaac e Rebeca, o Isaac é filho de Abraão e Sara, que se casa com Rebeca, tem dois filhos, que é Esaú e Jacó. A gente já falou sobre isso também. Acho que é um dos primeiros perdidos, né? Perdido que eu falo é assim, o irmão passar uma perna do outro, dar uma rasteira no outro, tomar o lugar do outro. Se vocês vão entender essa história muito legal mais pra frente, falando sobre Jacó e Esaú. Eu esqueci de falar também que na história de Adão e Eva tem o primeiro crime, né? Que foi onde os dois irmãos ali, Caim e Abel, Caim mata Abel, já é o primeiro crime que acontece na humanidade. Então a gente vai falar sobre isso também quando nós contarmos a história de Adão e Eva, tá ok? Aí voltando lá sobre Isaac e Rebeca, tem a primeira mentira, a primeira situação onde eles contam uma história para poder enrolar o pai Isaac, enfim, a gente vai falar sobre isso também mais para frente. Depois vem a história de Jacó, já que ele deu uma enrolada no irmão Esaú, ele é obrigado a fugir e quando ele foge, passa por uma nova situação, ele é enganado e lá na frente ele tem um filho chamado José, que é o José do Egito. Depois que José sofre lá, que ele vai preso, essa história é maravilhosa, a história de José, é uma história de persistência, sabe, de paciência, de domínio emocional, enfim, a gente vai falar sobre José também, que é uma história maravilhosa, tá? E depois a descendência de José, aí vem todo um contexto que vai se aplicar na nossa vida na atualidade. Depois de José, o povo se torna cativo. O povo israelita, ele fica preso pelo faraó. Por quê? Depois da morte de José, 400 anos se passam e o povo morando no Egito, o povo começa a crescer muito, se multiplicar. E o faraó da época de José não é o mesmo faraó que manda prender todo o povo e tornar o povo escravo para as grandes construções que acontecem no Egito. E ali o povo se torna cativo, fica preso ali por um longo período aí de 400 anos. Aí o Senhor levanta então um homem para poder servir como instrumento para ir lá, que é Moisés. Moisés, ele tem a oportunidade, né, a direção de Deus para servir como um percussor, aquele cara que vai primeiro. Ele foi direcionado. Detalhe, a história de Moisés é espetacular, porque ele é colocado dentro de um cesto, a filha do faraó pega aquela criança para cuidar, tal, acaba criando ele no reino como se fosse um príncipe, e ele depois vem ser um instrumento de Deus para libertar o povo do Egito, né? Que está no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia.
E ao longo desse tempo vem toda aquela história que a gente vai contar mais para frente, as 10 pragas, né? Porque o Senhor manda Moisés falar com o faraó para libertar o povo hebreu, e ele não aceita. Aí o Senhor começa a mandar pragas. Interessante que todas as pragas que são enviadas, elas estão relacionadas aos deuses que o povo egípcio seguia na época. Os egípcios seguiam vários deuses. Então todas as pragas estão relacionadas a um Deus, para mostrar para o povo egípcio que eles seguiam Deus errado e estavam escravizando o povo de Deus. Então tem lá, né, o rio que se torna em sangue, rã, piolho, moscas, morte dos gados, chagas, né, que eram feridas, uma escuridão terrível que toma aquela região, pedras, chuva de pedras, gafanhotos e por fim a última situação, que é a morte do primogênito, né? Que é a morte do filho do faraó. Então a partir daí o faraó liberta o povo, mas ainda assim parte em perseguição para destruir o povo, porque ele fica furioso com a morte do filho dele. O terceiro livro que vem é Levíticos. Levíticos fala sobre o que? Depois que o povo saiu dali, o Senhor tem como intenção organizar o povo numa nação, sabe? Dar uma ordem de uma nação para o povo. Para isso, o que o Senhor faz? O Senhor manda instruções para o povo, né? Todos nós temos leis e temos regras. Então o livro de Levítico ele vem mostrar essas regras, essas leis, para que venham disciplinar o povo e orientar o povo a ser uma nação, criando assim uma espécie de um manual que era usado pelos sacerdotes israelitas para doutrinar e orientar o povo como eles deveriam se comportar. Porém o povo, né, gente, o povo é um povo, até os dias de hoje a gente vê aí uma galera que não se posiciona. A galera está dentro da igreja, mas está reclamando, está murmurando, está sempre insatisfeito com o agir de Deus, está sempre, sabe, reclamando de tudo. Então são pontos que o livro de Levíticos destaca, né? Que é a santidade, o sacerdócio, que é ser um multiplicador do evangelho, ou quem vai pregar a palavra de Deus, os sacrifícios que eram feitos na época, né? O livro de Levítico fala muito disso, porque cada animal que era sacrificado, como era um sacrifício, né? Uma entrega para Deus, representava alguma coisa para o povo entender que para matar, compensar o pecado deles, já tinha que ter um sacrifício. E vendo aquele sacrifício gerava uma certa dor no povo. Tipo assim, o seu pecado tem um preço. Então, vamos fazer o sacrifício para poder compensar o pecado. Era uma direção que Deus dava na época. E depois o Senhor também ensina as festas e dias santos, a importância do povo celebrar os dias especiais e lembrar das suas histórias, das suas origens através dessas festas. Tá ok? Agora, indo adiante, a gente vai falar sobre o livro de Números. Como o próprio nome fala, números está relacionado à quantidade. E nesse livro, Deus faz duas grandes contagens, né, que eles chamam de recenseamentos. O primeiro foi feito na época de Moisés, quando Moisés estava à frente, e depois foi feito com Josué, que substitui Moisés. Tá? Então, mais uma vez, o povo é submetido a uma grande prova, porque o povo ainda estava, né, no Êxodo, no livro de Êxodo, o povo escapa do Egito, foge, consegue sair do Egito. Aí passa por Levítico, que são normas, vem para Números, ainda contando a história da saída do povo do Egito, né? Porém, nessa época acontece uma situação que marca esse livro de Números, que é o quê? Moisés escolhe 12 homens para poder espiar, são 12 espiões, para ir olhar a terra prometida. Porém, desses 12 era para observar Canaã. Desses 12 que vão até lá, eles observam. Quando eles voltam para dar retorno para Moisés, somente 2 visualiza como realmente uma oportunidade de tomar aquela terra conforme Deus estava mandando. Os outros 10 ficaram com medo, não tiveram fé, não acreditavam que dava para o povo do Senhor conquistar aquele lugar. E somente 2, como eu falei,
olharam para aquele lugar, viram tudo que aquele lugar prometia, como Deus falava, né, que tinha frutas, tinha alimentos, porém tinham gigantes naqueles lugares também. E somente esses dois, que é Caleb e Josué, foram os únicos dois que foram, viram e acreditaram no que o Senhor estava falando. E através daí depois vem o desenrolar da história, que acontece a contagem do povo, como eu falei, os espias, enfim, toda uma distribuição. Conforme o Senhor conquista, o Senhor vai e entrega porções de terra para o povo. Deuteronômio, falei sobre Números, Deuteronômios, que é o último livro. O que fala no livro de Deuteronômios, né? Conta novamente parte da história. Como eu falei, quem escreveu esses 5 primeiros livros foi Moisés, e ele presenciou toda essa parte. Então, nesses 5 primeiros livros, Moisés conta e as histórias praticamente se repetem, porém, são inseridos conteúdos fantásticos para o nosso crescimento espiritual, né? Então, vem novamente a narrativa sobre a saída do povo hebreu do Egito, mais uma vez regras e regulamentos para que o povo venha realmente se adaptar, se formar como nação, se organizar como uma nação. Maldições e bênçãos, tudo aquilo que nós fazemos gera uma consequência, né? Se você tem uma postura de obediência, você tem bênçãos na sua vida, é algo natural. Se você tem uma postura de pecado, você está gerando maldições, que são consequências dos nossos pecados. E tudo isso fala no livro de Deuteronômio. E o sucessor de Moisés, que é Josué. Josué, ele entra como o substituto, né? Lembra que Josué foi um dos 12 que foi lá, viu e acreditou que aquilo poderia ser alcançado através do poder de Deus. Então ele teve fé. E por ele ter tido fé, ele se torna o substituto de Moisés. Tá? Então no livro de Deuteronômio fala sobre os 10 mandamentos, algo assim fantástico. Deus manda Moisés ir para o monte, Moisés fica lá no monte escrevendo os 10 mandamentos. Quando ele volta, a galera tinha construído um bezerro, imagens de ouro, porque o povo tinha necessidade de adorar alguma coisa. Quando Moisés estava lá, ele coordenava a turma. Não, gente, que isso, não vou ficar criando imagens, não. Mas quando Moisés se ausenta para ir para o monte orar, quando ele volta, a turma tinha criado várias imagens e tal. Então vem aí os 10 mandamentos. Fidelidade a Deus, que é um ponto muito importante dito no livro de Deuteronômio. E o que Deus quer dizer com o povo, né? Que o Deus quer para nós também é dito aqui. E mais uma vez fala sobre as celebrações, sobre os pontos relevantes, né? E algo que me chama muita atenção no livro de Deuteronômio é que Moisés foi um instrumento de Deus para libertar o povo do Egito, porém, por um ato de desobediência de Moisés, eu diria de estresse, porque Moisés já estava, gente, já até a tampa, já irritado já com o povo, de tanto que o povo errava. E chega um momento que Moisés, o cara, através da fé dele, o Senhor manda ele abrir o mar vermelho, ele abre o mar vermelho. Olha a autoridade espiritual que estava sobre Moisés. Caía alimento do céu para o povo, né? Durante a noite vinha uma bola de fogo no céu para esquentar o povo, aquecer o povo. Durante o dia, nuvem tampava o sol para o povo não passar aperto no deserto. E detalhe, o povo caminhou no deserto por 40 anos por desobediência. Tudo isso a gente vai estudar mais à frente. E Moisés, nisso tudo, quando o Senhor fala para Moisés tocar na rocha com cajado, Moisés está virado já com a turma. O que ele faz? Ele dá uma cacetada na pedra e faz com que a pedra jorre água para o povo. Mas ali Deus viu que Moisés estava de saco cheio já. Moisés estava pilhadão com o povo. E o que acontece então? Moisés comete um erro. E a partir dali, ele não entra na terra prometida, até porque ele já era com a idade muito avançada. E o que acontece a partir dali? O Senhor permite Moisés visualizar a terra prometida, mas não entrar na terra prometida. Então, Moisés, ele tem a oportunidade de conduzir o povo por esses 40 anos, mas quem entra com o povo, na verdade, nem foi com todo o povo, foram com os descendentes daqueles que saíram do Egito, né? Josué consegue conduzir essa turma sob a orientação de Deus até a terra prometida.
Então, gente, isso aqui é um resumão mesmo desses 5 primeiros livros que nós falamos, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. E mais para frente a gente vai poder comentar sobre personagens, histórias relevantes, importantes dentro desses livros aqui, tá ok? Vamos supor, falar sobre José. É uma história fantástica, todo mundo precisa conhecer a história de José. Muitos talvez conheçam, mas eu quero enriquecer com mais conteúdo, conteúdos arqueológicos, falar sobre coisas assim que venham trazer mais evidências para nós. Não que a gente precise de algo físico para poder acreditar e ter fé. Nós não precisamos disso. Nós bastarmos fecharmos os nossos olhos, nós podemos sentir a presença de Deus falando com a gente. Tá? Tem que ser assim. A gente não tem imagem, não tem nada que venha fazer referência. Nós temos a nossa fé, que simplesmente acreditamos. Tá? Então eu quero entrar com detalhes, com conteúdos para vocês, mas para que vocês sejam ricos em conhecimento. A palavra fala que o povo é destruído por falta de conhecimento. E é a pura realidade. Pura realidade. O que mais vemos hoje são igrejas acabando, igrejas caindo por terra, sabe, sendo destruída porque tem faltado para o povo conhecimento. E conhecimento do quê? Conhecimento da palavra de Deus. Tá ok, gente? Então eu encerro aqui mais um episódio. Cara, medite em tudo que foi dito aqui, envie esse vídeo para alguém, tá? Até onde eu contei, já tinham tido mais de 130 visualizações do primeiro episódio. Isso é muito importante. Poxa, na nossa escola bíblica aqui, nós tínhamos 30 adolescentes. Foi caindo, reduzindo, encerramos o ano com 12 adolescentes participando da escola bíblica. Hoje nós estamos tendo 130 visualizações nos nossos vídeos, no nosso podcast, e sinal o quê? Que já superamos nosso objetivo. Só que nosso objetivo é infinito, galera. É chegar a muito mais do que isso, tá ok? Então, peço a você, multiplique esse conhecimento, porque é muito importante para a tua vida e para a vida de uma pessoa que você conhece, que você quer que ele venha ter grandes experiências com o Senhor, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e que a gente possa aí nos ver em breve na arena. Convide alguém para estar no nosso culto, convide alguém para estar nas nossas células sextas-feiras às 20 horas. Nosso culto acontece aqui no Templo de Campos Elíseos aos domingos às 19 horas. Galera, é um culto diferenciado para quem não conhece. Chame um amigo seu, aquele seu amigo que está passando maior perrengue, está passando dificuldade, que não tem referência espiritual. Convide uma pessoa para estar aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. Valeu!